A coisa mais estranha sobre o crescimento espiritual é que quanto mais você desperta, mais parece perder tudo o que achava importante. Amigos se afastam, sonhos antigos perdem sentido. O que antes dava prazer começa a soar vazio. E o mais confuso é que, em vez de se sentir iluminado, você se sente perdido. É o paradoxo da transformação. Para se encontrar, primeiro você precisa se perder. Ninguém avisa que o despertar é, na prática, um processo de demolição. Que o que chamamos de crise quase sempre é o início de uma nova vida tentando nascer. Como uma lagosta que precisa abandonar a própria casca, ou uma lagarta que se dissolve inteira antes de virar borboleta, a alma também precisa se desfazer para crescer. Só que, ao contrário dos animais, nós resistimos, porque temos medo do vazio entre o que éramos e o que ainda não sabemos ser. Mas é exatamente aí que o milagre acontece, no momento em que você para de fugir da dor e começa a escutá-la. O desconforto é o sinal, a solidão é o convite, e toda perda, por mais brutal que pareça, é apenas a casca antiga se rompendo. A pergunta é: você está disposto a confiar no processo mesmo sem entender o destino? É curioso como, depois de certo ponto, a vida deixa de caber nas antigas molduras. A pessoa que desperta espiritualmente começa a sentir como se vivesse em dois mundos ao mesmo tempo: o da matéria, com suas pressas e cobranças, e o do silêncio interior, onde tudo faz sentido de um jeito que não se explica com palavras. Ela trabalha, paga contas, participa das conversas, mas lá dentro há um observador que apenas assiste. E quanto mais a consciência se expande, mais essa divisão se torna visível, como se algo nela tivesse atravessado um portal invisível que os outros ainda não perceberam. Esse estado cria uma sensação paradoxal. Ao mesmo tempo em que há paz, há solidão. É o preço do autoconhecimento. Ver o jogo sem mais se identificar com ele. O buscador começa a notar as máscaras sociais, as conversas automáticas, os medos disfarçados de opiniões fortes. E sem querer, passa a se sentir um estranho dentro da própria rotina. É como se tivesse despertado no meio de um teatro, percebendo que todos seguem atuando sem saber que estão num palco. É aí que o verdadeiro teste começa. Como viver no mundo sem pertencer totalmente a ele? Muitos tentam voltar a dormir, fingir que nada mudou, mas o despertar não tem botão de pausa. Quando a mente se abre, ela não volta ao tamanho anterior. A consciência expandida começa a enxergar o que antes passava despercebido, o vazio por trás das aparências, o cansaço disfarçado de sucesso, a busca desesperada por validação. É nesse ponto que a dualidade se torna insuportável. O mundo antigo parece pequeno demais, e o novo ainda é nebuloso demais para habitar. Alguns chamam isso de a travessia entre dois mundos, e há sabedoria nisso. É como a lagosta que precisa abandonar sua casca antiga para crescer, vulnerável por um tempo, exposta, mas inevitavelmente evoluindo. A consciência desperta sente o mesmo. O antigo eu se torna apertado, e a única forma de seguir é despir-se dele. Ninguém explica o quanto isso dói. Não é dor física, é uma dor de alma. O luto pelo personagem que você já não consegue mais ser. Mas há algo belo nesse caos silencioso. Porque no fundo dessa solidão começa a nascer uma nova visão de propósito. Uma bússola interna que não se orienta mais por aplausos, mas por verdade. O buscador percebe que, mesmo vivendo num mundo de barulho, há uma música secreta tocando dentro dele. E ela não pode ser ignorada. É essa música que o chama para o próximo estágio da jornada, onde o confronto com o coletivo se tornará inevitável. Quando alguém começa a mudar por dentro, o mundo ao redor reage. É inevitável. As pessoas sentem, mesmo sem entender, que algo diferente se move em você. Já não há a mesma necessidade de provar nada. O olhar muda, o silêncio se aprofunda. E o curioso é que quanto mais você se torna autêntico, mais desconforto causa em quem ainda vive no modo automático. A sua calma parece um espelho para o caos dos outros. A sua liberdade, uma provocação silenciosa para quem ainda vive preso. Esse é o ponto onde muitos desistem do caminho interior, porque o despertar traz um preço social alto. Amigos começam a se afastar, familiares o olham com estranhamento, e até o simples ato de dizer o que pensa soa como uma afronta.
É um tipo de heresia moderna. Não acreditar nas mesmas ilusões que todos juram serem reais. Jesus foi rejeitado. Sócrates foi condenado. Buda abandonou o palácio. O arquétipo é o mesmo. Quem enxerga além do véu cedo ou tarde, paga o preço da visão. E o mais interessante é que o buscador não busca conflito. Ele apenas não consegue mais participar de certas conversas como antes. O sarcasmo, a competição, as máscaras, tudo isso começa a parecer um teatro infantil. Ele tenta explicar, mas percebe que palavras não bastam. É como tentar descrever o oceano a quem só conhece poças d'água. Por isso muitos escolhem o silêncio, não por medo, mas por compaixão, porque entendem que cada um desperta no seu tempo, e forçar o outro é como arrancar uma flor antes de florescer. Mas o coletivo raramente entende esse silêncio. Ele o traduz como arrogância, desinteresse ou frieza. O mundo moderno não sabe lidar com quem não reage, com quem não joga o jogo. E é justamente por isso que os despertos acabam sendo vistos como diferentes demais. Só que há algo profundamente libertador nisso. Você deixa de pertencer a grupos por necessidade e começa a se conectar por afinidade de alma. Deixa de procurar multidões e passa a reconhecer tribos espirituais, pequenas mas sinceras. No fundo, esse choque com o coletivo é apenas a lapidação da autenticidade. É o processo de ser rejeitado por tudo o que não ressoa com sua nova frequência. E embora pareça um exílio, é na verdade o início de uma nova comunhão, não baseada em aparência, mas em essência. Porque quando o buscador aceita sua solidão com amor, o universo começa a enviar pessoas que falam a mesma língua silenciosa. E é aí que a próxima tensão surge, a de viver de forma autêntica num mundo que exige máscaras. Há um momento em que o buscador tenta equilibrar as duas pontas da corda, ser desperto, mas ainda caber nas antigas conversas, viver a verdade, mas manter as aparências. No início parece possível, uma espécie de dupla vida espiritual. Mas com o tempo, esse jogo se torna insuportável. A alma começa a pesar, porque não há nada mais cansativo do que fingir ignorância, depois de ter visto a luz. É como tentar enfiar o oceano de volta numa garrafa. A mente tenta negociar. Fique quieto, seja discreto, não complique as coisas. Mas o coração não aceita. Ele pulsa, pede coerência, exige vida verdadeira. E quanto mais o buscador tenta agradar o mundo, mais sente que está traindo a si mesmo. É um tipo de autoexílio, sorrir por fora enquanto a alma grita por dentro. Muitos passam anos assim, divididos entre o conforto do conformismo e o chamado incômodo da autenticidade. Só que o silêncio da verdade não some, ele apenas espera. Essa tensão interior é o verdadeiro campo de batalha espiritual. Não é contra demônios externos, mas contra a covardia de ser quem se é. É o drama de quem sabe onde está o tesouro, mas finge que o esqueceu por medo de ser julgado. E o tesouro, nesse caso, é a própria verdade. Aquela sensação íntima de que há algo maior, mais real, que está sendo negligenciado. A cada vez que o buscador cede ao medo, sente a energia vital se esvair, como se a própria alma se retraísse um pouco mais. Mas há beleza até nisso, porque essa exaustão é o prelúdio da entrega. Chega um ponto em que a pessoa simplesmente não consegue mais sustentar a máscara. A verdade começa a vazar pelos gestos, pelas palavras, até pelo olhar. E quando isso acontece, a libertação é inevitável. Não importa o custo, ela escolhe a autenticidade, porque percebe que viver mentindo é o único verdadeiro fracasso. A coragem então se torna o novo templo da alma. E assim, de tanto fugir da própria luz, o buscador finalmente entende. Não dá para viver desperto e fingir dormir. É hora de escolher entre ser aceito ou ser inteiro. Essa escolha marca o fim de uma era interior e o início de outra, em que a noite escura da alma começa a se aproximar silenciosamente, não como castigo, mas como rito de passagem. Há um momento na jornada em que tudo o que sustentava a antiga identidade começa a ruir. O emprego perde o sentido, os relacionamentos se desalinham, o mundo parece ter mudado de idioma. E não há manual para isso. É o que os místicos chamam de a noite escura da alma, um tempo em que a consciência se despede de tudo o que não é essencial. Não é punição, é purificação. A alma não está sendo destruída, está sendo lapidada. Nessa fase, o buscador sente-se perdido,
mas é justamente porque o velho mapa já não serve. O terreno mudou. É o vazio entre o que se foi e o que ainda não nasceu. E o ego odeia esse espaço. Ele precisa de controle, de respostas, de chão firme. Mas o despertar espiritual exige outra postura: entrega. É como mergulhar no oceano sem saber nadar, confiando que a própria água o sustentará. Essa é a fé verdadeira, não uma crença cega, mas uma confiança silenciosa no fluxo da vida. A dor, nessa fase, é pedagógica. Tudo o que não é autêntico vem à tona. As ilusões que o ego construiu começam a se desfazer, e isso dói porque muitas delas davam sentido e pertencimento. É o luto por uma versão antiga de si mesmo, mas paradoxalmente, é nesse colapso que a alma encontra espaço para respirar. Quem atravessa essa escuridão começa a perceber pequenas luzes, gestos simples, silêncios profundos, momentos de paz inexplicável. Muitos confundem esse período com depressão, mas há uma diferença sutil e sagrada. Na depressão há desespero, na noite escura há purificação. O buscador sofre, sim, mas há algo nele que observa o sofrimento sem se confundir com ele. Essa consciência testemunhal é o primeiro lampejo do novo ser nascendo. É o momento em que o espírito assume o comando e o ego finalmente se curva. É o ponto em que o eu cai e o ser começa a respirar. E então, quando menos espera, algo se move. Não no mundo externo, mas dentro. Uma serenidade leve, quase infantil. O buscador percebe que não perdeu nada. Apenas o que era ilusório. A casca se foi, e o que restou é pura essência. E é justamente nesse vazio que uma nova comunidade espiritual começa a emergir. Não feita de crenças, mas de vibração, reconhecimento e presença. Depois da noite escura, algo muda silenciosamente. As pessoas que antes não o compreendiam começam a se afastar naturalmente, e novas presenças surgem, não por acaso, mas por ressonância. É como se o universo reorganizasse o tabuleiro, colocando ao seu redor almas que falam a mesma língua invisível. Não há esforço, nem necessidade de explicação. É reconhecimento puro. Um olhar, uma conversa simples, e a sensação é de reencontro, não de apresentação. Essa nova comunidade espiritual não se forma por religião, ideologia ou estética. Ela nasce da autenticidade compartilhada, do cansaço coletivo de fingir. São pessoas que, em algum momento, também atravessaram a escuridão e voltaram com luz nos olhos. Elas não querem convencer ninguém de nada, apenas vivem com presença. E isso por si só transforma. É o tipo de influência silenciosa que muda o mundo sem precisar gritar. Curiosamente, o buscador percebe que não precisa mais ensinar. A sabedoria agora se transmite pela vibração, pelo modo de estar. A consciência desperta entende que o exemplo é a maior forma de instrução espiritual. Um gesto gentil, uma palavra calma, um silêncio oportuno. Tudo passa a carregar peso sagrado. A alma, antes fragmentada, torna-se canal de harmonia. E cada encontro verdadeiro é uma lembrança. Não estamos sós nessa jornada. Essa comunidade invisível cresce de forma orgânica. Ela não tem templos, mas tem presença. Não tem hierarquia, mas tem sintonia. Às vezes se manifesta em um grupo pequeno de amigos. Às vezes num simples vídeo que toca um coração distante. A tecnologia, antes símbolo de desconexão, se torna ponte para reunir almas que se reconhecem além do espaço físico. É o espírito coletivo encontrando novas formas de se expressar na era digital. E quando o buscador olha para trás, percebe o propósito de toda aquela dor. Ela o preparou para isso. O isolamento era o casulo. O colapso é a metamorfose. Agora, como a borboleta que aprendeu a voar, ele entende que o despertar nunca foi um fim, mas um começo. E o próximo passo dessa jornada é confiar plenamente no processo, mesmo quando o destino ainda parece envolto em névoa. Chega. Um momento em que o buscador para de lutar contra o que é. Depois de tantas quedas e renascimentos, ele percebe que a vida nunca esteve contra ele, apenas contra a ilusão que ele insistia em defender. A confiança começa a brotar não como otimismo ingênuo, mas como um entendimento profundo. Ele vê que tudo teve um motivo, até mesmo o caos. E quando essa percepção se instala, o medo perde força, porque onde há compreensão, não há mais resistência.
A confiança no processo é, no fundo, o estágio mais elevado do despertar. É quando a alma deixa de pedir garantias e começa a caminhar com fé silenciosa. O buscador aprende a aceitar o ritmo das coisas, entendendo que o universo tem um timing mais sábio que qualquer plano mental. Ele para de correr atrás de respostas e começa a ouvir o próprio coração. E descobre que ali sempre esteve o mapa que procurava. É nessa fase que surge uma paz que não depende de circunstâncias. As perdas, os atrasos, os nãos da vida deixam de ser vistos como injustiças e passam a ser compreendidos como direcionamentos. Tudo o que parecia desabar estava apenas se reorganizando. É como se a existência dissesse: confie, você está sendo conduzido. E o buscador, agora mais maduro, entende. Ele sorri e caminha. Mesmo sem saber o destino, ele sabe que está no caminho. A confiança também se manifesta em pequenas coisas, na coragem de recomeçar, na paciência de esperar o tempo certo, na humildade de não precisar controlar tudo. É um tipo de poder sereno, o poder de estar em paz com o mistério. Quem chega até aqui descobre que fé não é esperar que tudo dê certo, mas saber que mesmo que tudo dê errado, algo dentro permanece inteiro. É a rendição lúcida, não a desistência. E quando o buscador enfim compreende isso, a jornada se completa em silêncio. Ele percebe que não há mais dois mundos, o místico e o do mercado, há apenas um, o da consciência presente em tudo. E é nesse ponto que o ciclo recomeça, porque cada fim é apenas uma nova forma de começo. Afinal, confiar no processo é o mesmo que confiar na própria vida, que a vida sempre sabe o que faz. Talvez a verdadeira coragem não seja mudar o mundo, mas continuar mudando mesmo quando o mundo não entende. Crescer dói, sim. Despertar assusta, mas ficar preso no mesmo ciclo é muito mais perigoso. Então pergunte a si mesmo: o que em você ainda está lutando para não nascer? Quais verdades você já conhece, mas ainda teme viver? Toda alma desperta chega a um ponto em que precisa escolher entre a segurança da casca e a liberdade das asas. E se você chegou até aqui, é sinal de que a vida está te chamando para o próximo nível, mesmo que ainda pareça escuro. Lembre-se, o casulo não é prisão, é preparação. Se essa mensagem falou com você, é porque o despertar já começou. Então respire fundo, confie no processo e siga com coragem. E antes de ir, inscreva-se no canal e ative as notificações. Não por obrigação, mas porque aqui cada reflexão é um lembrete de que você não está sozinho nessa jornada.